Minha pergunta é: como podemos usar a viagem no tempo mental para reverter uma memória de negativa para significativa, para nos apoiar no presente e assim tomar melhores decisões agora e no nosso futuro? Essa é a grande questão. Vamos lá. Então, eu posso te dar 100 respostas, mas vou te dar a versão mais curta, que é para você ter em mente aquele momento de problema mental de tempo. Eu me sinto mal. Mas então lembro que esse senso de viagem mental no tempo é apenas alguns fragmentos. É um conjunto de pedaços. E então, eu estou criando uma narrativa a partir disso. Estou criando uma história a partir disso. E essa história vai ser moldada pelas minhas crenças, certo? Sabe? Eu não vou construir uma história sobre coisas que eram impossíveis, que simplesmente nunca poderiam ter acontecido, certo? Que porcos estavam voando. A menos que eu esteja em um show do Pink Floyd ou algo assim. Mas eu não vou construir todas essas coisas que não poderiam ter acontecido. Então nós impomos nossas crenças e nosso conhecimento no presente, certo? Então, se você entra nisso com a noção de que você é um fracasso, ou que ninguém gosta de você, certamente pode encontrar isso. Encontrará evidências disso nas memórias. Sim, e você pode construir essa história, mas também pode encontrar coisas que são inconsistentes com isso. E essa foi uma grande parte. Quero dizer, é por isso que a terapia, quando eu estava fazendo, e passei alguns anos realizando trabalho clínico durante meu treinamento de pós-graduação, foram 6 anos. Mas isso influenciou dramaticamente meu modo de pensar sobre as coisas. Trabalho de terapia? Trabalho de terapia, porque é tudo sobre compartilhar memórias. E não importa o que estivéssemos fazendo. Eu tinha alguém, meu primeiro paciente veio com uma fobia de dirigir. Mas mesmo depois que ele estava bem para dirigir, não foi realmente até processarmos essa grande memória dele que realmente fizemos progresso. Mas não é apenas sobre relembrar alguma memória traumática, porque você pode ficar preso nessas memórias e se sentir pior, certo? É sobre ser capaz de ver isso de uma perspectiva diferente, olhar para o mesmo evento, mas desafiar suas crenças, certo? Na ciência, Adam Grant fala sobre isso, certo? É como tentar encontrar as coisas que desconfirmam sua hipótese, e é isso que fazemos na ciência. E você pode encontrar isso na memória se olhar para ela. Mas se alguém está preso em uma identidade de autoaversão, baseada em uma história que conta sobre esse fracasso, cometi esse erro. Fiz isso, essa pessoa me abandonou, ou me tratou mal, ou fiz algo imperdoável. E estou envergonhado do que fiz, e você vive nessa história e crença própria e identidade, e você pensa, todas as evidências estão lá, eu fiz isso, ou alguém fez isso comigo, foi horrível e errado, ninguém deveria passar por isso. Sim. Como alguém pode mudar a história para que não se sinta preso ao passado e às memórias traumáticas, mas consiga se distanciar e se ver de longe, sem sentir a dor, mas realmente se afastar e olhar para a situação e começar a mudar a história para si mesmo? Como realmente começamos a fazer isso na prática? Existe alguma estratégia ou processo que possamos realmente fazer? Bem, é realmente difícil, e eu nunca quero dizer isso porque toda vez que falo sobre memória, 4 em cada 5 pessoas vão dizer, você sabe, eu tenho uma memória tão terrível. Ou, isso foi realmente reconfortante. Eu estava preocupado com minha memória. 1 em cada 5 vai dizer, como posso esquecer algo? Então há muitas pessoas com quem você está falando com essa questão. E eu nunca, quando eu falo com as pessoas cara a cara, é sempre. É difícil porque sabe, as pessoas vão dizer, bem, é fácil para você dizer isso. E eu concordo que é. Mas não que eu também não tenha minhas próprias memórias horríveis nas quais fico preso. Certo? Mas acho que uma coisa-chave que você pode tentar usar é que o contexto pode ser muito importante porque o contexto é uma grande pista para a memória. Então, por exemplo, quando você volta para a casa da sua infância, provavelmente lembrará de informações da sua infância que não lembraria na sua casa atual, certo? Então talvez você possa manter seu ambiente com coisas que realmente contrariem essas crenças. Certo? Então quero dizer isso sem me gabar nem nada, por favor. Mas fui entrevistado pelo New York Times, para a New York Times Magazine. Então minha esposa pegou as páginas disso e mandou emoldurar profissionalmente. E então, está na parede do nosso corredor. E eu pensava comigo mesmo, Deus,
As pessoas provavelmente passariam pelo banheiro e diriam: este cara é um idiota ou algo assim. Tem um ego tão grande, né? Sim, exatamente. Mas aí eu estava pensando, isso é um bom lembrete de que quando estou triste, ei, algumas pessoas acharam o que fiz interessante. E isso me ajuda, me motiva. E posso me lembrar de um evento específico, e isso é fundamental. O que quer dizer com isso? Bom, eu posso me lembrar de ser entrevistado por ele e de falar com ele no Zoom. E toda essa experiência de me conectar com essa pessoa que eu nunca tinha conhecido antes, que já entrevistou. Tipo, ele acabou de entrevistar o Bono e o Arnold Schwarzenegger, e ele está falando comigo, certo? E aquele sentimento de realmente estar engajado e se conectando com a pessoa, o que nem sempre você consegue, certo? E isso aconteceu comigo nesse momento. E então ter essas lembranças, eu acho que pode ser muito potente. E da mesma forma, você pode se cercar completamente de lembranças negativas. Eu falo sobre como os viciados, quando estão indo aos mesmos lugares e saindo com as mesmas pessoas, esses são gatilhos para memórias que literalmente ativam o objetivo de conseguir drogas ou álcool.